Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum e o evangelho que vamos meditar hoje, segundo São Lucas, é o evangelho da Santa Missa. Jesus está em Jerusalém, fez toda a sua caminhada da Galileia até Jerusalém e ele vai ao templo, um lugar sagrado, era o coração de Jerusalém, o lugar da presença de Deus. Porque no templo tinha o átrio, né? Onde o povo ficava. Tinha o pátio interno onde ficavam os sacerdotes. E tinha o mais íntimo do templo, que era chamado de Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Ali era a presença de Deus, a glória de Deus. Porque dentro da arca estavam as tábuas da aliança. O mandamento, o decálogo que Deus deu ao seu povo, por intermédio de Moisés, no Êxodo, no Monte Sinai, na antiga aliança. E dentro da arca também estava o cajado do sacerdote Arão, que ajudou Moisés nessa missão de conduzir o povo para a terra prometida. E também estava a dupla porção do maná, o pão vivo, o pão do céu, né? Que alimentou o povo 40 anos na caminhada do deserto. Então ali era o lugar de oração, de oferecer os sacrifícios, era a presença de Deus em Jerusalém. E aquilo que era o lugar de oração, como vai bem dizer o Evangelho hoje, virou um covil de ladrões. Entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: está escrito, minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. E Jesus, que foi lá rezar, chega e vê toda essa bagunça, porque no templo não podia entrar nenhuma moeda impura, e todas eram consideradas impuras, menos a do templo, claro. Então você, para fazer a sua doação lá no gasofilácio, que era o cofre, né, do templo, tinha que antes fazer o câmbio. Não podia jogar a moeda impura, tem que jogar a moeda do templo. Então antes faz o câmbio. Comprar um animal para o sacrifício. Primeiro troca a moeda para comprar com a moeda pura do templo. Então aqui dali tinha um monte de cambista negociando essas moedas. E um monte de gente vendendo, né? Tudo ali os esquemas do templo, vendendo os animais para o sacrifício. E Jesus vê toda aquela bagunça e fala: meu Deus, fizeram da casa do meu pai um lugar de oração, um covil de ladrões. Então ele dobra um chicote, ó, nos cambistas, e mete o pé nas gaiolas das pombas e solta esses animais todos e faz uma limpa, uma purificação no templo. Não façais da casa de meu pai um covil de ladrões? Então Jesus purifica todo o templo, dá uma limpeza para que o templo não perca o seu sentido de existir, que era local de oração e oferecer os sacrifícios a Deus, né, de reconciliação, de pacificação, de comunhão, todos os tipos de sacrifício que tinham na antiga aliança. Então é importante também nós escutarmos essa palavra, porque nós também somos o templo de Deus, a morada de Deus. Jesus fala: destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Mas como se esse templo se gastou 70 anos para ser levantado? E tu vai fazer em 3 dias? Estava falando do templo do seu corpo. Que agora Jesus é o verdadeiro templo. A sua ressurreição, o seu corpo ressuscitado. E nós somos as pedras vivas desse templo. E juntos formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós somos o templo vivo de Deus. É claro que o templo, a igreja, a paróquia é importante como lugar de reunião da assembleia para celebrar a liturgia, lugar de oração. Tem que ser digno, bonito. Porém, nós somos o verdadeiro templo. Somos templos vivos de Deus, morada de Deus. E Deus, pelo Espírito Santo, habita em nós. Estou à porta e bato, se alguém escuta, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Então Deus quer habitar em nós como num templo.
Então Jesus também vem ao nosso encontro com essa palavra, para também nos purificar, hein? Para também dar uma limpeza no nosso templo, no nosso coração, na nossa vida. É importante hoje refletirmos, meditarmos como está o nosso templo, o nosso corpo, a nossa vida. Será que também não virou um covil de ladrões? Olha o que tem dentro do teu coração, dos teus pensamentos. Será que é tudo santidade? Ou será que tem coisa que precisa ser purificada? Porque às vezes está cheio de orgulho, cheio de amor ao dinheiro, amor aos prazeres. Talvez está cheio de gula, de preguiça, de ira, de cobiça, de invejas, de luxúrias, de baixas paixões. Então talvez também o nosso corpo, o nosso templo, o nosso coração, talvez precisa passar por essa purificação. E não ter medo de reconhecer que nós também precisamos ser purificados de tanta idolatria, de tantos pecados, de vícios, de escravidões que temos nos corações. E Jesus vem, porque nos ama, porque nos quer inteiramente para Ele, para o Pai. Ele quer que nós sejamos morada dele, não do pecado, não dos vícios, não dos ídolos. E tem alguma coisa, né, que você sabe muito bem que precisa ser purificado e às vezes é difícil. Temos aí uns pecadinhos de estimação que é difícil sair deles, né? E às vezes Jesus tem que vir com muita força, com um chicote na mão, e pesada, e pancada. Porque às vezes a gente não quer deixar esse pecado, não quer deixar aquele, estamos acostumados. E é difícil deixar, hein? Mas é preciso ser purificado. É preciso ser libertado. Porque, queridos irmãos, nós somos morada de Deus. E é a presença de Deus em nós que gera, como falava ontem, é a habitação de Deus, da Santíssima Trindade em nós, que nos gera a paz. Quer dizer, a possibilidade de reconciliar com os irmãos, a possibilidade do perdão, do amor, da misericórdia, da paciência. Então Deus quer habitar em nós, é para o nosso bem. É para uma vida nova que Deus quer habitar em nós. Então não fique apegado às coisas aí que te escravizam, né, que profanam todo o templo, que é morada de Deus. Você só vai ser feliz se Deus habitar em ti. O pecado é uma ilusão muito grande. Pode até pensar que o pecado vai te realizar. Mas é uma mentira, o pecado não realiza, o pecado leva à morte. Leva ao vazio, à tristeza. Mas Deus habitando em nós nos leva à paz, nos leva à alegria, nos leva a uma vida de plenitude. Então, coragem e ânimo a todos. Hoje o Senhor veio em nosso encontro com essa palavra, da purificação, da limpeza do templo que Ele fez, porque também quer nos purificar, nos limpar de toda idolatria, de todo pecado, de todo vício, de toda escravidão, para que realmente nós sejamos um templo vivo, para que Deus possa habitar em nós, gerando a paz, o amor, a misericórdia, a alegria, a vida nova, que realmente nos vai dar a verdadeira alegria que procuramos e que somente nele a encontraremos. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.